Então seja bem-vindo à edição antecipada do Think Tank desta semana. Como sabe, o programa costuma ser à quinta-feira, a esta mesma hora, mas hoje, por motivos de força maior, fomos obrigados a antecipá-lo. Mas não é a antecipação que vai tirar o interesse ao programa. Aliás, o tema desta semana até tem mais atualidade do que normalmente costuma ter. E a pergunta é muito simples. Portugal já merecia deixar de ser junk, entre aspas, ou seja, lixo, para voltar a estar na categoria de investimento, de ativo investível, ou seja, a nossa dívida já pode ser recomendada para o portfólio de algumas instituições? Bom, na sexta-feira ficámos a saber que há uma agência de rating, a Standard & Poor's, que acha isso. Faltam mais duas. Mas há uma pergunta muito mais importante do que esta. Nós merecíamos? E se sim, corremos o risco de voltar a cair nessa categoria de lixo? É essa conversa que vamos ter hoje. E vou começar pelo Joaquim Aguiar. Joaquim, já merecíamos ou não? E o que é que pode acontecer para voltarmos a cair naquela categoria? Um otimista diria que já merecíamos. Um realista diria que é preciso olhar para essa informação com cautela. E o que é que diz o Joaquim Aguiar? Eu sou pior que realista, sou pessimista. Então há uma terceira categoria. E sou pessimista porque quando se recebe esta informação e se olha para o passado, aquilo que se encontra é que os que criticaram o programa de ajustamento, os que resistiram à aplicação do programa de ajustamento, são os primeiros agora a dizer, afinal, já saímos do estatuto de lixo. Mas esses que criticam continuam a dizer que não merecia a pena termos feito aquilo. Não, continuam a dizer que aquilo não devia ter sido feito. Pois. E que era impossível, fazendo aquilo, mesmo com as alterações induzidas pela sua resistência, nunca conseguiríamos chegar a este objetivo. Agora que chegamos ao objetivo, ninguém quer olhar para trás e recordar aquilo que disse. Ora, de facto, o programa de ajustamento, mesmo com as alterações que teve, não foram correções, foram alterações, de facto conseguiu chegar ao objetivo ao fim de 6 anos. Mas, por outro lado, obriga-nos a perguntar se esta recuperação, ou este merecimento dos portugueses, foi por razões internas ou por razões externas. E quais é que tiveram mais peso? Ora, bom, foi por razões externas. Quer por razões externas. Isso quer dizer o quê, Joaquim? Quer por razões externas do aumento das nossas exportações. Teve um aumento considerável durante este período. Como também pelas condições externas, designadamente da economia europeia. Joaquim, então deixa-me colocar outra questão. Se é por causa das exportações, nós, em 2013 ou 2014, já não me recordo bem o ano, já tínhamos chegado a 40% do produto. E, portanto, se mantém. Já merecíamos estar a sair... Pois, então, mas a pergunta é essa. Nós não merecíamos sair nessa altura? Mas, simultaneamente, não merecíamos, porque aqueles que criticavam o que estava a ser feito nessa altura podiam ir parar ao poder. Punham em causa esses resultados, porque eram temporários, porque de certeza absoluta não se iam repetir no tempo, porque as críticas iam continuar. Agora vamos lá ver a questão externa. A questão externa é particularmente importante porque nós vamos entrar num tempo de terremotos e furacões na política internacional. Os americanos estão a retirar do mundo, a romper nesta altura. E, se não acontecer nada do ponto de vista jurídico que o afaste da presidência e, portanto, que permita aos americanos dizer foi um incidente, foi uma coisa inesperada, vamos corrigir, não havendo esse pretexto para reabilitar a confiança nos Estados Unidos, de facto o que vai acontecer é que... Vamos ter novos desafios. Não é só novos desafios, o exterior vai mudar. Sim, ou seja, o futuro. Está a falar para o futuro. E por isso... Mas deixe-me, antes de irmos ao futuro, deixe-me só pedir aqui ao Jorge para comentar a primeira parte, que é a questão do merecíamos ou não, e podemos lá voltar. Já agora, quero recordar-lhe que temos duas partes neste programa. 15-15. Não costuma ser 15, costumamos abusar e passar dos 15. Mas
o que é que lhe queria pedir? Comece já a colocar as suas questões, os seus comentários e mesmo aquilo que entender, perguntar a estes senhores, que eu, na segunda parte, irei dar voz às suas questões. Jorge. A leitura deve ser feita em dois planos. O primeiro plano é, no fundo, analisarmos quem criticou as agências de rating quando nos deram notação de lixo. Quando foi dada... Olha o Primeiro-Ministro. Pronto. Na época, quando foi dada a notação de lixo, houve uma crítica generalizada de que nós não deveríamos ter dependência de um conjunto de agências privadas que estavam a soldo não sei bem de quem. Interesses obscuros. Interesses obscuros, do capitalismo. Com conflitos de interesses. Com conflitos de interesses. Havia um conjunto de insinuações e de suspeições sobre o que as agências faziam. E, no fundo, ficámos reduzidos a uma única agência, porque as agências tradicionais puseram-nos no lixo. Portanto, esses que criticavam a qualidade do trabalho dessas agências, hoje, por uma questão de honestidade intelectual, não se deviam aproveitar delas nos terem retirado do lixo e a dizer que afinal foram os primeiros, Jorge. Foram os primeiros. Mas é uma questão só de honestidade intelectual, não tem nada de mal nem de bom. Para o país até é fantástico que tenha acontecido que a agência tenha-nos retirado do rating de lixo. Portanto, o primeiro patamar, ou a primeira dimensão é, afinal, as agências de rating têm um papel na sociedade muito relevante, que é escrutinar um conjunto de políticas públicas de forma independente, com todos os defeitos e com todos os erros que possam ter, mas necessariamente muito mais isento e imparcial que qualquer discurso, qualquer Primeiro-Ministro, qualquer líder da oposição ou de qualquer Ministro das Finanças. E, portanto, nós aí teremos que pensar e ponderar sobre esse aspecto. O aspecto de nós estarmos fora do lixo tem que se olhar para a nota da agência. O que a agência diz na nota é que foram criadas um conjunto de condições na economia externa a Portugal que permitem prever que Portugal vai ter um crescimento relativamente acelerado e que não era expectável há uns tempos atrás. Significando problema nenhum com isso. O que, de alguma forma, fica por esclarecer, e portanto que é mais pessimista como o Joaquim fica mais num canto a olhar para o que está a passar, é que um país que tem 130% de dívida e que vive de uma ajuda externa, que é o quantitative easing do Banco Central Europeu, não se livrou desse problema. Sim. Portanto, mas aí tens as vozes oficiais a dizer que a dívida vai dar um trambolhão. Muito pronto, provavelmente vamos pegar naquela almofada de liquidez e vamos reduzi-la. Oxalá que sim. O problema é que essa redução e esse trambolhão, essa redução, vai ser feita lentamente e temos de perguntar à custa do quê? À custa do quê? Pronto. Ou é à custa de mais impostos, ou é à custa de perdas de direitos sociais. Não estou a ver de outra forma. Porque... Então, e tu estás a ver um governo suportado pelo Bloco e PCP tirar direitos sociais? Não, estou a ver um governo suportado pelo Bloco e pelo PCP a incidir sobre os impostos, sobre a poupança, sobre o património e, portanto, essa será... e sobre as empresas. Portanto, estás a ver mais carga fiscal, não é? Estou a ver mais carga fiscal. E estou a ver, e isso é a parte boa desta conjuntura internacional, e estou a ver que enquanto as taxas de juros se mantiverem relativamente baixas, também nós não vamos ter acréscimo na nossa conta de juros. Mas não é importante nós nunca nos esquecermos que dos 130% de dívida, ainda uma parte significativa é de credores oficiais. Nós não estamos no mercado. Ou seja, nós não substituímos a dívida... Muito bem. Esse é um pormenor importante. Mas é que é muito importante. Ou seja, uma coisa é... já podem investir... há um conjunto de instituições que já podem investir na nossa dívida. Sim. E outra coisa é o BCE, outros bancos centrais... Exatamente. E, portanto, nós continuamos a ter uma fatia dos 130, que eu não sei quanto é que... agora não quero estar a dizer números, mas andará na ordem dos 38%, 40%, dessa dívida é de credores oficiais. Ora, os credores oficiais
sobre a responsabilidade que têm quando fazem estas análises. Fazem logo um disclaimer. Pronto, mas o plano para mim mais interessante de tudo isto é um pouco o que o Joaquim dizia, que é, afinal, não há alternativa. Pois. Ou seja, a alternativa é uma questão de conjugação de redistribuição nas contas do orçamento, porque no final de tudo, a linha que tem que ficar de déficit tem que ser sempre cada vez mais baixa e, obviamente, se quisermos pagar a dívida pública, com saldos sempre estruturais positivos. Portanto, isso é uma lição muito importante para os portugueses e que eu acho que nós vamos fazer um exercício. Nós temos 132,4% de dívida em função do produto. Imagine que pegamos numa batelada de massa que está na almofada de liquidez que nós acumulámos nos últimos 2 anos e agora vamos a correr. Passamos para 120. Exatamente. Agora diga uma coisa. Então e a seguir? Como é que se baixa o resto? Bom, o ponto não é esse. O ponto é sempre de onde é que vieram esses 130 dívida. Que até podem ficar vieram 120. Dívida. Se a fonte da dívida continua a jorrar, isto é, se continuamos a gastar e se não equilibramos receitas com despesas, então inevitavelmente a dívida volta a subir outra vez. Então, mas foi por isso que eu lhe perguntei. Agora, vamos pegar nesta almofada que é de dívida e vamos amortizar. Estamos a contar histórias às pessoas. Porque para amortizar a seguir precisamos de poupar. Mas o meu pessimismo leva-me a dizer, não vamos aumentar a dívida. Porque ninguém nos vai deixar aumentar a dívida. E então como é que o que vai acontecer é que vamos ser obrigados a reconhecer que precisamos do exterior para podermos ter interior. A sociedade portuguesa é demasiado pequena para se autonomizar com o seu interior. Sim. Ora, se precisamos de ter essa dimensão exterior, qualquer crise no exterior interfere naquilo que é o nosso campo de possibilidades. Interfere imediatamente. E por isso é que nós temos que ser mais exigentes do que a agência de rating. Pronto, então agora deixa-me fazer outra pergunta. Como o Joaquim diz assim, não nos vão deixar endividar mais. Muito bem. Mas como também não estou a ver nem PCP nem Bloco a autorizarem retirada de direitos sociais, o Joaquim está a chegar à conclusão de Jorge que vamos ter mais impostos? Não nos preocupemos com o PC e Bloco. Porque digam o que disserem, não têm para onde ir. Porque sendo nacionalistas e não pagadores de dívida, é evidente que podem dizer o que quiserem, não têm para onde ir porque ninguém os vai ouvir. Mas a pergunta continua na mesma. Então, mas também não deixam de tirar direitos sociais. Deixe-me só ajudar aqui o Joaquim num aspecto. Quando nós estamos a falar numa legislatura, estamos a falar em 4 anos. Sim. A pergunta é qual é a margem de manobra de um primeiro-ministro em 4 anos no Orçamento de Estado? Qual é, Jorge? Pronto. A margem de manobra que tem a ver com a sociedade portuguesa está centrada nos impostos e na despesa. Mas nos juros não, porque os juros resultam da dívida que nós temos acumulada e resultam da percepção do risco do país relativamente a essa dívida. Ou seja, é o passado. É o passado. Então a primeira lição que os portugueses deviam retirar é que o mais grave desta crise não é a resolução dela, é porque é que nós criamos a dívida. O que nós devíamos aprender não é como é que saímos disto, ou estamos a discutir como é que saímos. A grande lição é nós nunca mais devíamos endividar, porque isso é que tira os direitos sociais. Portanto, o país agora só pode voltar a repor, que no fundo é o que querem dizer, quando nós começamos a reduzir a dívida. Ora, isso são muitos anos. Ou seja, sim, quem decidiu criar a dívida criou um problema não de uma legislatura. Sim, de várias. De várias. 3 ou 4. Pronto, então o que é que nos pode acontecer? O que nos pode acontecer é políticos que vão gerindo legislaturas, mas não conseguem resolver as 10 legislaturas, pois, ou as 8, porque essa tem a carga da dívida. Portanto, a grande lição que nós devíamos tirar é que, por mais que nos retiremos do lixo,
ou daquilo que nós quisermos, nós devemos, porque esse é o custo geracional, tentar pagar de forma rápida, mas sem violência na sociedade, porque a sociedade tem dificuldade em aceitar isso, ir reduzindo a dívida gradualmente. Isso é possível sem tensão social, se nós crescemos muito. Mas agora vamos pegar neste problema e recordar o que é que aconteceu em 1926 em Portugal, depois da dívida que vinha da bancarrota de 1870, 72, 71, 72. Ora bom, o Dr. Salazar o que fez foi utilizar a dívida, como nós agora utilizamos o rating, para dominar a sociedade portuguesa, impedindo-a de se desviar dos equilíbrios financeiros. Por palavras entendíveis por quem está daquele lado. O que o Dr. Salazar fez foi dizer, meus senhores, a limitação orçamental é esta e, portanto, não podemos fugir disso. E agora vivemos aqui dentro, Sim. Pobrezinhos, mas educados, vivemos aqui E dentro. honrados. E também temos um império. Ah. E essa era a grande oportunidade. Agora não temos império. Ora, agora, não temos império. Mas temos a Europa. Não temos Salazar, mas temos a dívida. Sim. A mesma dívida, não outra. Quer dizer que o que o Joaquim está a dizer é que a dívida é o nosso Salazar desta época.